Não só os nossos irmãos que vêm de outros planetas, não, mas aqui na Terra já tivemos civilizações mais avançadas quanto a atual, mais avançadas que a civilização atual, dentro da visão das yogas. E essa coluna vertebral, que são os yamas e niyamas, nós começamos por ahimsa. Ahimsa. Ahimsa é não violência. A não violência em pensamentos, palavras e atos. Ser não violento. Em pensamentos, palavras e atos. Vejam bem, é um tripé, mas começa por onde? Pelo pensamento. Se em meus pensamentos desejo a morte de alguém, desejo o mal de alguém, em meus pensamentos eu já violei a ahimsa. Eu estou em himsa e não em ahimsa. Se em meus pensamentos e sentimentos desejo a morte ou o mal de quem quer que seja, eu já violei o Dharma. Estou em adharma. Não é necessário ter uma arma em minhas mãos, porque qualquer coisa se transforma em arma. Se estou com o coração cheio de ódio, a própria vibração que sobe para o éter é violência. Então a não violência é muito, em primeiro lugar, é dentro de você. Um policial no seu trabalho, né, de legítima defesa da sociedade, ele está cumprindo a ahimsa, porque ele não está violando o Dharma, ele está protegendo o Dharma, como ali na história de Rama, né? Terça-feira, como falei, foi aqui a comemoração de Dussera. O que foi que Rama fez? Rama é um avatar, foi um avatar há 8 milênios, um ser do amor divino, uma encarnação de Vishnu. Mas quando viu a sua amada esposa, sua consorte, Sita, sequestrada por Ravana, o que ele fez? Ficou sentado em meditação, orando em meditação profunda. Não, ele teve de agir, teve que agir. Isso é outra coisa que o yoga nos ensina. A não violência, sim, em pensamentos, palavras e atos. Mas existe uma exceção que é a legítima defesa. Senão, estaríamos no caos, estaríamos entregues às forças do adharma, do crime. Muitas vezes, para que a lei seja cumprida, infelizmente, neste mundo de Maya, no qual nós estamos de dualidade, não é que existe o dia, a noite, a saúde, a doença, a vida e a morte, o amor e o ódio. Infelizmente, a força, muitas vezes, para a proteção do Dharma, tem de ser usada. É o caso dos nossos policiais, é o caso do Exército. Infelizmente, ainda, enquanto a humanidade não evoluir espiritualmente, enquanto não desarmar os seus corações para que o Dharma seja protegido, infelizmente, precisamos destas coisas. Krishna foi para a guerra também, né, com os Pandavas, guiando o exército dos Pandavas. E o nosso querido Prahlada, a história de Prahlada. A história de Prahlada é contada no Srimad Bhagavatam, essa criança belíssima, esse santinho, que foi filho de um ser demoníaco, Hiranyakashipu. Quem conhece a história de Prahlada, quem não conhece, está, como eu falei, está registrada no Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu foi um rei demoníaco, um asura. Demoníaco porque é um ser movido muito mais pelo ego, né, por Shiva, o ego, pelos desejos, como é dito no Bhagavad Gita. Né, é como se fosse Duryodhana. Duryodhana entre os Kauravas. Do Gita, esotericamente falando, segundo Paramahansa Yogananda, representa o desejo material. Nós temos os Suras e os Asuras. Né? Os Suras são os seres sagrados, os seres divinos, e os Asuras são aqueles sem luz, são os seres demoníacos, porque o ego é muito grande, são movidos pelo desejo material. E ele, Hiranyakashipu, que é este ser logo em seguida, aqui na imagem,
Ele certa vez, aqui ainda é Pralada, o Santinho Pralada, um Bhakta. Esse aqui é Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, ele foi um grande inimigo do Senhor Vishnu. Nós temos no hinduísmo, né, no yoga, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma representa o Pai Celestial, Vishnu, a consciência do Filho unigênito, e Shiva, o Espírito Santo. E Hiranyakashipu foi um grande inimigo do Senhor Vishnu. Se fizermos uma analogia com o cristianismo, poderíamos dizer que ele foi um anticristo, né, porque ele era inimigo da consciência crística, Vishnu. E ele resolveu praticar tapasia. Tapasia são as austeridades, meditação, oração. Vejam que interessante, um ser demoníaco, cheio de jiva, né, de ego, de desejos materiais. E ele foi orar para Deus, para Brahma, para pedir poderes paranormais. Vejam que interessante. De onde vem o bem e o mal? A Bíblia também fala sobre isso, não só o hinduísmo. Lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus afirmando: eu crio o bem e o mal. Por quê? Porque só existe uma fonte no universo, só existe uma substância, como eu falei, lembrando lá a história do relojoeiro. O relojoeiro criou o relógio. No caso, na visão do hinduísmo, o universo é o próprio Deus. Então só existe uma substância em todo o universo, e essa substância única é Deus. Portanto, o bem e o mal só podem vir de uma mesma fonte, que é Deus. Obviamente, aqueles que obram mal, aqueles que estão no mal, eles adquirem o quê? Mal karma, e a punya karma, que é demérito kármico. De acordo com o quê? Com a lei, com o dharma. E Hiranyakashipu, nesse desejo de derrotar o Senhor Vishnu e dominar o universo, ele foi então praticar tapasia, austeridades, meditação, oração, até que agradou ao Senhor Brahma, que apareceu a ele e perguntou: o que você deseja? E ele disse: desejo ser imortal e também ter o poder para destruir, para vencer a todos os devas. Deva quer dizer ser brilhante. Brahma disse a ele: a imortalidade eu não posso lhe oferecer, porque nem mesmo eu, Brahma, sou imortal. Me peça outra coisa. E em sua esperteza, em sua inteligência para o mal, Hiranyakashipu disse a Brahma: então, faça o seguinte: me dê o poder para vencer, para derrotar a todos os seres dévicos, a todos os devas, e ao mesmo tempo que eu não seja morto, nem de dia, nem de noite, nem com os pés no chão, nem no alto, nem por homem algum, nem por animal algum, e nem por arma alguma. E Brahma então concedeu esse poder a Hiranyakashipu, que começou a destruir o cosmos, a até amaldiçoar e enfrentar os próprios seres dévicos. Os deuses, né? Lembrando que deuses, na verdade, são personas do Deus único. É um erro pensar que o hinduísmo é politeísta. O hinduísmo não é uma religião politeísta, mas panenteísta. O panenteísmo é a ideia de que existe apenas um Deus, e esse Deus se manifesta de diferentes formas. Nós, inclusive, somos personas do Deus único, Brahman. E essa ideia das personas, né, das forças cósmicas, quem nos ajuda a compreender muito isso é Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica. O trabalho de Jung é fantástico, eu sempre cito Jung em minhas aulas. Os devas, os deuses, ficaram preocupados porque Hiranyakashipu era muito poderoso. E a esposa de Hiranyakashipu, Kayadu, engravidou. Brahma, Vishnu e Shiva se reuniram para saber o que deveriam fazer, preocupados: o que vamos fazer com esse ser demoníaco, não é, que está destruindo o cosmos. E Narada Muni, esta imagem desse ser sagrado ali,
ele é um músico celestial, está com esse instrumento divino. Ele disse aos deuses: não se preocupem, no ventre da mulher, no ventre de Caiadu, ensinarei a criança que está no ventre a adorar o Senhor Vishnu. Mesmo sendo filho, não é, de um ser demoníaco, Hiranyakashipu, essa criança nascerá como uma devota do Senhor Vishnu. E aqui está Narada ensinando a criança que está no ventre de Caiadu o amor a Deus, o amor a Vishnu. Quando a criança nasce, quando Pralada, o santinho Pralada nasce, o seu amor por Vishnu era tamanho, era tão grande, que até na escola, inclusive Hiranyakashipu disse aos professores demoníacos de Pralada, né, que ensinasse a ele tudo a respeito de política, mas da política que serve para enganar os outros, para trapacear, ou seja, todo o contrário do Dharma. O adharma, a mentira, o furto, o roubo, o assassinato, era isso que os professores ensinavam na escola. Mas o amor de Pralada por Vishnu, pelo Senhor Vishnu, era tão grande, o seu coração devoto era tão grande por Vishnu, porque desde o ventre da mãe ele aprendeu sobre Vishnu, e ele acabou contagiando as crianças da escola, como vemos aqui nesta imagem. E ele ensinava as crianças, quando os professores se retiravam, né, no intervalo, que os professores se retiravam da sala, ele aproveitava para falar para as crianças sobre o amor ao Senhor Vishnu, e até a dançar e a cantar para Vishnu, ensinando o Dharma. Enquanto os professores ensinavam o Adharma, o crime, o Senhor Pralada ensinava o Dharma, o sagrado Dharma, o amor a Deus. Só que ocorre que o seu pai, Hiranyakashipu, descobriu, certa vez, quando a criança voltou da aula, de uma de suas aulas, Hiranyakashipu colocou Pralada em seu colo e começou a conversar com a criança, porque admirava a inteligência de Pralada. Pralada era uma criança diferente, realmente muito espiritualizada e inteligente. Claro que ele não admirava a espiritualidade de Pralada, admirava a inteligência de Pralada. E ele perguntou a Pralada: meu filho, o que você aprendeu hoje na escola? E Pralada começou a falar a respeito do amor a Vishnu. Quando ele citou o nome Vishnu, Hiranyakashipu quase deu um pulo, um salto atrás. Como assim, Vishnu? Quem está ensinando você a respeito de Vishnu, o amor a Vishnu? E ele, então, furioso, saiu, foi até a escola questionar os professores, sem saber explicar. Não fomos nós não ensinamos nada a respeito de Vishnu, ensinamos o que o Senhor nos pede, o Adharma, o crime, a mentira, é isso que ensinamos. Não sabemos de onde veio esse amor, não é, de Pralada pelo Senhor Vishnu. Então, Hiranyakashipu, convencido, depois de certo tempo, que a criança de fato não aderaria, não aceitaria o Adharma, o crime, a mentira, mas o amor a Vishnu, mandou que seus soldados matassem o próprio filho, matassem a criança. Aqui nós vemos uma imagem dos seres demoníacos, soldados demoníacos de Hiranyakashipu lançando a criança do alto de uma montanha. Mas como vimos no início, a devoção de Pralada, não é? O seu Pranava Japa para Vishnu, cantando para Vishnu, sempre nessa postura de amor a Vishnu, o tempo todo nessa conexão amorosa com Vishnu, fazia com que o Senhor Vishnu estivesse sempre ao seu lado, sempre próximo. Ele estava sempre tendo a visão do Senhor Vishnu. E quando aqueles soldados demoníacos lançaram Pralada lá do alto da montanha, como vemos na imagem, Vishnu estava lá embaixo e socorreu a criança divina, o santinho Pralada. Então, os demoníacos, os soldados demoníacos de Hiranyakashipu, fizeram outra tentativa
levavam Pralada para uma montanha, para uma caverna, e tentavam, por meio de armas, furar o corpo da criança, mas era um corpo espiritualizado, por causa de sua devoção, os olhos voltados sempre para cima. Isso é Shambhavi Mudra, consciência no Vishuddha, aqui no Adina Chakra, Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas, o seu coração devoto, as mãos em oração, em pranam, o tempo todo o coração elevado ao Senhor Vishnu, 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 meu amado Vishnu, meu amado Senhor, meu amado Senhor. E essa conexão divina do pequeno Pralada, esse campo de força, impedia que os demoníacos fizessem qualquer mal a ele, mesmo diante de serpentes. Lançaram Pralada dentro de uma caverna cheia de serpentes, e as serpentes também eram incapazes, com o seu veneno, de promover qualquer mal ao santinho Pralada. Então, Hiranyakashipu chamou a uma mulher demoníaca, Holika, esse ser feminino demoníaco, levou o santinho Pralada na tentativa de queimá-lo vivo. Lançou Pralada no fogo, mas a natureza do santo é ígnea, e nem mesmo o fogo era capaz de promover qualquer mal a Pralada. Tamanha devoção e amor. Então, vendo que nada de mal ocorria ao seu filho, ao seu pequeno filho santo, devido à sua devoção, devido ao seu amor por Vishnu, Hiranyakashipu resolveu ele mesmo dar cabo, dar fim à vida da criança, à vida de Pralada, e o chamou em seu trono, chamou a criança em seu colo. Numa última tentativa, perguntou a Pralada: você ama a Vishnu mais do que a mim? E a criança respondeu: meu pai, Vishnu é o meu pai espiritual. Ele é tudo para mim. É claro que eu o amo mais do que a tudo. E então Pralada, inclusive Pralada não, Hiranyakashipu, o pai demoníaco de Pralada, era um grande estudioso dos Shastras indianos, do sânscrito. Veja que interessante, não é porque a pessoa possui erudição, possui grande conhecimento, que ela está do lado do Dharma. Ele era um erudito em sânscrito, Hiranyakashipu, um ser demoníaco, conhecia o sânscrito, conhecia os Vedas, conhecia os Shastras indianos, e, no entanto, era um ser demoníaco, um asura encarnado. Então, não é a erudição, mas a pureza de coração. Isso é o que faz a diferença. E essa criança pura, santa, mesmo não tendo o conhecimento que o pai tinha, o conhecimento que ele tinha era aquele que foi passado no ventre de Kayadu pelo Senhor Narada. O conhecimento de quê? Do amor a Vishnu. Isso é que faz a grande diferença. Por isso, lembramos das palavras de Jesus: vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, é a pureza do coração. Betinho, meu irmão, muito bom vê-lo aqui, meu irmão. E então, Hiranyakashipu pergunta a Pralada: Vishnu é onipresente? E Pralada responde: sim, meu pai, ele é onipresente, ele está em tudo, em toda parte. Pois se Vishnu é onipresente, ele está nestas colunas, ele estava a ponto de matar o próprio filho, como vemos aqui na imagem. Ele está nestas colunas do palácio, já que ele é onipresente, e a criança responde: sim, meu pai, ele está em toda parte, inclusive nos pilares do palácio. E quando a criança afirma isto, um dos pilares se dissolve, não é destruído, porque a imagem de Vishnu surge como Naranzinha, metade cabeça de leão, corpo de homem, metade leão, metade homem, em legítima defesa da criança, que era o seu devoto, o seu grande devoto Pralada, que estava a ponto de ser morto
por seu próprio pai, Hiranyakashipu, com vários braços e armas. Naranzinha, que é Vishnu, estabelece ali uma luta com Hiranyakashipu, como vemos na próxima imagem. E essa luta dura o dia inteiro. Hiranyakashipu era muito poderoso, como falei no início. Ele não podia ser morto nem de dia, nem de noite, nem por homem algum, nem por fera alguma, nem por nenhum animal criado por Brahma. Por nenhuma arma ele podia ser morto, nem com os pés no chão e nem no alto. Ele era praticamente imortal. Então Vishnu estabelece essa luta nessa forma de leão, cabeça de leão, corpo de homem, contra Hiranyakashipu, para defender o seu devoto para lá, da criancinha para lá, do santo para lá. E nessa luta, que dura o dia inteiro, chega um momento em que Naranzinha consegue agarrar Hiranyakashipu com sua força de Vishnu e o coloca sobre um joelho, o leva para o portal, a entrada do palácio. Ali na entrada do palácio, ele não estava, como ele também havia pedido a Brahma, que eu não possa ser morto nem dentro de casa e nem fora de casa. Vishnu, Naranzinha, na forma de Naranzinha, o leva para o portal, a entrada do palácio. A entrada do palácio não é nem dentro de casa e nem fora de casa. E o coloca sobre o joelho. Vejam que ele não toca o chão com seus pés, Hiranyakashipu. Não tocava o chão e também não estava no alto, mas no meio, entre o chão e o alto. Naranzinha não é um homem e nem um animal, mas uma metade homem, metade animal. Ele havia pedido que nenhum homem e nenhum animal fosse capaz de matá-lo, mas ele não havia falado nada a respeito de um ser que era híbrido, metade leão, animal, e metade homem. E ele também não utilizou armas, mas as unhas do leão. E ali abriu o ventre de Hiranyakashipu. Então, queridos, essa história nos mostra que a ahimsa, a não violência, na visão do yogi, inclui a legítima defesa. Não fosse assim, Hiranyakashipu teria matado o próprio filho, destruído a vida do próprio filho. E Naranzinha, o Senhor Vishnu, vem em defesa de Pralada, em defesa do santinho Pralada. Isso é o Dharma. Isso é o que chamamos de Dharma, pois fora do Dharma estamos no crime, estamos em Adharma. E no final, Naranzinha, ele, como diz o Srimad Bhagavatam, ele estava ainda naquele espírito da luta, mesmo tendo derrotado Hiranyakashipu, e ele corria de um lado para outro, Naranzinha, feroz, e a criança, Pralada, em sua doçura, acalmou Vishnu, por meio de sua devoção, de seu amor. E esta imagem nós vemos, então, Vishnu, na forma ainda de Naranzinha, cabeça de leão, corpo de homem, abraçando o santinho Pralada, protegido agora nos braços de seu Senhor. O segundo yama